Boa noite, meu nome é Rodrigo, a Federação tem 2 anos de existência e eu queria falar de uma forma mais institucional, como instituição que vem trabalhando no estado inteiro, com o Circuito Mineiro de Skate, 8 etapas, e o que a gente tem percebido em todo o território de Minas, essas cidades maiores, cidades menores, o que tem acontecido. Primeiro, falar da importância. Nós temos hoje eventos homologados pelas confederações. Então, o Circuito Mineiro ele é homologado pela Confederação Brasileira de Skate. Em 2010, foi feita uma pesquisa pelo Datafolha da quantidade de skatistas no Brasil e esse instituto de pesquisa fez um mapeamento muito técnico das regiões e descobriu-se que no Brasil, em 2010, tinha 5 milhões de skatistas. E desses 5 milhões, 450 mil estão aqui em Minas Gerais. E daí a gente percebe a força, mesmo com poucas políticas públicas voltadas para os esportes radicais, como que o esporte não para de crescer. Outra coisa importante falar desses esportes, que é o maior exponencial desse esporte, a maior vitrine do esporte, nós temos o X Games, que acontece nos Estados Unidos, que surgiu nos Estados Unidos, que ano passado esteve aqui no Brasil, em Foz do Iguaçu, e que movimenta uma cena esportiva incrível. Dizer também que nas próximas Olimpíadas, nós teremos uma Olimpíada específica na China, que já inclui o skate como esporte olímpico. Então o crescimento do esporte ele não para, ele não tem freio, e que independente de investimentos públicos ou não, ele vai continuar crescendo. E aí, politicamente, nós estamos falando só de skatistas, de 450 mil jovens que têm poder de decisão. O que falta no nosso estado é mais organização. Então, parabéns à associação, aos atletas que estão se mobilizando também politicamente para que as coisas aconteçam aqui em Ouro Preto. A terceira coisa que eu gostaria de dizer é que existe uma importância que é incalculável para esses adolescentes, para esse público de crianças, adolescentes, jovens, e nós também que estamos mais velhos, chegando aos 40 anos, que esses esportes eles continuem tendo apoio. Por quê? Um dos critérios que a federação teve na hora de escolher os locais do Circuito Mineiro de Skate foi exatamente um dos principais, foram os investimentos públicos na construção de pistas de skate que possam oferecer condições para que ali tenham competições a nível estadual. Então a gente percebe que nós temos grandes cidades no estado, cidades famosas, que não têm esse tipo de investimento, que não têm esse tipo de olhar. Seja pelo aspecto urbano, histórico, social, mas essas cidades elas têm um público jovem muito grande. Tem muitos adolescentes, e isso eu tive aqui há pouco em Ouro Preto, na época da Medalha da Inconfidência, e tinha um pessoal que morava aqui, era interessado em abrir uma loja. E eu perguntei para eles, eu falei assim, mas aonde que vocês andam de skate? Eles me falaram da UFOP, desse lugar lá, mas eu falei, mas aonde tem uma pista? Não, tem uma mini ramp abandonada na cidade. Então, ou seja, já tem uma skate shop aqui, que eu sei que tem, não tem? Streetwear, hoje em dia, não vende mais peça de skate porque não tem. Infelizmente, né? Então a gente vê, nós estamos percebendo que quando a pessoa pública, ela abre mão de investir no esporte, a lei Rouanet é muito mais antiga do que a lei do esporte, né? De incentivo fiscal. E a gente vê a cultura bombando, carnaval, outras atividades, e são todas culturas ligadas muitas vezes a certos comportamentos sociais que levam o jovem para as drogas, para o álcool, né, para destruir a própria saúde dele. Enquanto o esporte trabalha o físico, o psicológico, a disciplina, vai ficando para trás. Nada contra a cultura, de maneira nenhuma, tanto é que todo campeonato de skate tem muito MC, muito DJ, muito hip hop, muito rock and roll, mas só que o esporte deveria ser levado em conta desse aspecto também, de saúde, de educação, de disciplina, é um conceito que nós temos. Dentro disso também, eu vejo, a federação tem visto que a garotada viajando aí pelo interior, nós somos em Uberlândia, Juiz de Fora, Governador Valadares, Montes Claros, Divinópolis, tivemos a segunda etapa do Circuito Mineiro lá.
a garotada já não joga mais futebol de várzea. Isso está parando. Eu tive em Curvelo, ia ter uma etapa lá. Primeiro que o secretário de esporte, que é de turismo, também é tudo junto, de cultura, ela disse para mim, a meninada não quer mais jogar futebol de várzea. Por quê? Por causa da internet, a globalização. As meninas andam perfumadas, bonitas, bem vestidas. E aí como é que chega um cara suado, nada contra, mas o pé vermelho de terra, então a garotada quer andar bonita. E o esporte radical de aventura proporciona uma moda totalmente diferente. O cara chega com um tênis limpinho, a calça da moda, a camisa da moda. E muitas das vezes, está lá os campos de várzea acabando, não tendo aproveitamento com crianças, a não ser das escolinhas, e as coisas, e o esporte radical, de aventura, né, que gera um turismo também na cidade, ficando por último. Sem querer colocar também uma outra polêmica na história, é o seguinte: em Belo Horizonte nós estamos com uma briga gigantesca com a prefeitura. Essa briga não vazou ainda, porque, no sentido assim, público lá, o que a gente está tentando fazer de forma conciliatória. A gente vê uma audiência pública que o Aníbal, que apresentou os projetos da PDS, esteve, mas é o seguinte: construir a pista sem um projeto de manutenção corretiva e preventiva é um dinheiro jogado no lixo. Nós temos lá, a gente chama esses locais de picos, lugares que foram inaugurados com pompa. Tem um Ralph lá que foi construído com 1.100.000, para construir 4, mas construíram um com 1.100.000, que está para ser inaugurado. Está tendo uma polêmica sobre isso lá, porque não existe, acabou? Não existe um projeto, faz um orçamento lá de 150 mil, aí não coloca no projeto mais 150 mil de manutenção durante o ano, não coloca no projeto mais 30 mil para inauguração, não coloca no projeto uma verba para fazer eventos. E aí a pista ela vai ser entregue, e é igual as quadras de basquete, nós temos basquete 3x3 da federação, as tabelas tudo enferrujadas, se o cara pendurar e enterrar, desce na mão dele. As pistas feitas de granilite esburacadas, corrimão soltando, enferrujando, trazendo risco para a saúde de quem pratica o esporte. Então construir uma pista sem um plano de manutenção já pronto, entregue na prefeitura, botar o projeto lá, plano de manutenção para 4 anos, inauguração vai ser assim, isso vai trazer lá na frente um problema, aí vai ser outro problema, né? Porque uma pista ela precisa de uma manutenção pelo menos uma vez ao ano, e a gente passa 5, 6 anos sem nenhuma manutenção, e aí há um projeto lindo, festejado quando conquistado, porém daqui a pouco vira uma dor de cabeça para a cidade e para quem pratica o esporte. É outra briga que vocês vão ter que travar. Por último, para me encerrar, né, deixa eu voltar aqui, só um minuto. Dentro dessa questão do orçamento público, a gente sabe que a demanda é imensa para o orçamento pequeno. Em Belo Horizonte a gente está esperando uma resposta positiva da prefeitura para criar um plano de manutenção para as pistas, para os picos de esportes lá da cidade. Isso não acontecendo, a gente percebe que quem tem acesso ao orçamento das prefeituras é quem é organizado e se mobiliza coletivamente. Então, assim, que todos esses esportes que já existem na cidade, eles se unam a pressionar o prefeito, a pressionar a Câmara, porque a demanda é